Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O ChatGPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI que foi projetado para ser capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas de processamento de linguagem natural. Ele pode ser usado para responder a perguntas, realizar pesquisas, gerar texto, traduzir idiomas e muito mais. O ChatGPT foi treinado usando uma grande quantidade de dados da web e foi projetado para ser capaz de imitar o comportamento humano de maneira natural e convincente. Ele é capaz de continuar conversas de maneira fluente e pode ser usado em uma ampla variedade de contextos. Este é um texto produzido pela ferramenta ChatGPT ao ser questionada sobre o que ela é capaz de fazer. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Neste episódio do podcast Educação em Destaque, nós vamos tratar sobre um assunto que vem ganhando muito destaque em todo o mundo atualmente. Vamos falar sobre o ChatGPT. O que é o ChatGPT e quais os impactos dessa tecnologia em nossas vidas? Conversamos com especialistas sobre esse assunto e posso te garantir, vale a pena ouvir a opinião deles. Muito do que você precisa saber sobre a tecnologia que está sendo discutida em todo o mundo está neste programa. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. ChatGPT, vamos falar sobre ele? Bom, eu poderia iniciar este programa usando textos produzidos aí apenas pelo ChatGPT, mas não é esse o propósito, então vamos tratar sobre essa tecnologia ouvindo especialistas no assunto. Nós vamos começar entrevistando o Alexandre Del Rey, que é fundador e conselheiro da Associação Internacional de Inteligência Artificial, também é sócio fundador da Engrama, sócio da startup Egron e investidor das startups AgroIntelli e CleanCode. Ele tem mais de 20 anos de experiência em multinacionais como a Siemens, a Yatton e Voith, convivência em países e culturas tão diversas como Estados Unidos, Alemanha e China. O Alexandre é palestrante internacional, professor, pesquisador, autor, empreendedor serial e amante de tecnologia. Ele diz que é apaixonado pelos temas de estratégia, inteligência competitiva e inovação. É doutor em gestão da inovação e mestre em redes bayesianas pela FEA-USP. É pós-graduado em administração pela FGV e graduado em engenharia mecânica pela Unicamp. Então vamos a essa entrevista com o Alexandre Del Rey. Professor, o que tornou possível o ChatGPT nesse momento da nossa história? A gente vem num crescendo do que se entende por inteligência artificial, mas por que nesse momento histórico é possível a gente ter essa experiência do ChatGPT? Francisco, que ótima pergunta, né, falar sobre o ChatGPT. Por que ele virou sensação? Eu diria que ele virou sensação porque ele tem feito coisas incríveis, coisas que antigamente nós, humanos, gostaríamos que os sistemas inteligentes, a inteligência artificial, fosse capaz de fazer. Então o ChatGPT, ele está chamando a atenção por estar conseguindo atingir algumas das mais altas expectativas em termos de um sistema inteligente. O que ele faz? Ele é um sistema que a própria definição já foi falada, é um sistema que trata de linguagem natural, é a linguagem que nós humanos falamos. Então, tanto faz se você fala português, espanhol, inglês, alemão, o ChatGPT, ele entende essa linguagem e consegue interpretá-la de maneira coerente, o que nós esperamos de um humano, e fazer respostas ou dar respostas que sejam muito parecidas com o que um outro humano daria. E isso é
realmente algo sensacional. E das coisas que ele consegue fazer está em compor poemas, contar piada, escrever códigos de programação, fazer análise de elementos que estejam num texto, gerar conteúdo novo com base em estilos ou em coisas que ele já leu, fazer respostas, perguntas. Isso é realmente algo que tudo que nós tínhamos antes fazia um pedaço dessa solução. Mas o que a OpenAI conseguiu trazer nessa nova interface, através de muitas coisas que ela tinha desenvolvido antes, foi um sistema integrado de fácil uso por qualquer um de nós e que possa dar respostas incríveis. Então acho que esse é o grande mérito do ChatGPT e por isso que ele tem chamado tanta atenção, porque de fato, ao utilizá-lo, você tem a sensação que você está falando com um sistema inteligente de outro patamar, que consegue entender a sua real motivação naquela pergunta, naquele pedido e entregar coisas muito próximas do que você espera, se não exatamente o que você esperava receber. Professor, perguntado sobre o que ele é capaz de fazer, o ChatGPT apresentou a seguinte resposta, abre aspas, o ChatGPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI que foi projetado para ser capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas de processamento de linguagem natural. Ele pode ser usado para responder a perguntas, realizar pesquisas, gerar textos, traduzir idiomas e muito mais. O ChatGPT foi treinado usando uma grande quantidade de dados da web e foi projetado para ser capaz de imitar o comportamento humano de maneira natural e convincente. Ele é capaz de continuar conversas de maneira fluente e pode ser usado em uma ampla variedade de contextos, fecha aspas. A minha pergunta para o senhor antecede essa resposta. É uma pergunta singela. Que eu gostaria que o senhor explicasse o que é, tecnicamente, o ChatGPT e por que ele virou o assunto desde que foi lançado. O que é o ChatGPT do ponto de vista técnico? O ChatGPT é um algoritmo que é baseado numa deep learning, numa rede neural artificial de aprendizagem profunda, para ser mais específico. Essas redes, elas já são baseadas nas redes neurais humanas, no cérebro humano. Então, elas fazem equações matemáticas que imitam a maneira de ser do cérebro. Em 2017, foi se inventada uma nova arquitetura dessas redes neurais, uma arquitetura muito interessante chamada Transformer. Essa arquitetura nova, ela permitiu um grande avanço em tudo que era ligado ao processamento da linguagem natural, que eu já expliquei na outra resposta, que é a linguagem humana. Então, esse tipo de organização dos neurônios artificiais numa deep learning chamada Transformer permite que o computador faça muito boas organizações de textos e possa, com isso, trazer respostas muito específicas de um pedido de um texto qualquer e também fazer o processo inverso. Ao conseguir a resposta, transformar aquela resposta num texto coerente, num texto adequado. Isso foi algo muito importante. A rede neural do modelo Transformer foi algo revolucionário do ponto de vista de inteligência artificial. A partir daí, muitas empresas começaram a fazer grandes modelos de linguagem. O que é um grande modelo de linguagem? É você pegar muitos dados que estão disponíveis na internet, como o que tem no Wikipedia, o que tem no GitHub em termos de código, o que tem nos principais jornais do país, nos blogs, e capturar esses dados para treinar uma rede neural com todo esse tipo de informação para que ela pudesse ser mais efetiva na compreensão da linguagem. E muitas empresas, Google, OpenAI, a própria Microsoft, muitas outras fizeram esses modelos de linguagem cada vez maiores, com mais informações, com mais dados. E ao trabalhar com mais dados, com mais parâmetros, com mais informação, com mais capacidade de processamento,
começou-se a ter um avanço incrível nos tipos de resposta obtidas. Esses avanços aconteceram de 2017 para cá, especialmente de 2020 para diante, onde teve os grandes lançamentos do GPT-2, do GPT-3, do Palm, todos os algoritmos das grandes empresas de inteligência artificial. E isso em si tem ainda gerado uma revolução nos negócios e na maneira com que a inteligência artificial é percebida. Professor, não sendo o ChatGPT apenas uma ferramenta de busca como o Google, que é uma empresa muito maior, mas que é reconhecida pela questão da busca, sendo o ChatGPT uma outra coisa, não é? De que modo empresas como Google, Microsoft, enfim, essas gigantes das tecnologias vão lidar com o surgimento do ChatGPT e como é que elas vão, então, procurar aí concorrer nessa área? O ChatGPT foi o último dos avanços relacionados a esses grandes modelos de linguagem. E o principal avanço não foi nem o modelo de linguagem em si, mas o produto que foi criado, né? Porque o GPT, o modelo 3, né? E uma retreinagem nesse modelo, o 3,5, ele já estava disponível, né, a partir de 2020. Só que ele era difícil acesso, ele não tinha uma interface de fácil manuseio. A grande sacada, a grande novidade, o que tem chamado a atenção, é essa interface lançada no final de 2022, que fizesse com que o uso desses modelos aprimorados de inteligência artificial ficasse muito simples, com uma interface amigável, uma interface de chatbot. Por isso, ChatGPT. E isso impactou de fato a maneira com que as outras empresas de tecnologia percebessem esse avanço. O ChatGPT não é um buscador, ele é pré-treinado e ele consegue responder apenas as perguntas onde ele já tem a base de conhecimento prévio. Então, ele é muito bom em responder perguntas que aconteceram com fatos até meados de 2021. Para você conseguir com que ele responda novos fatos, você precisa treinar o modelo com os fatos atuais. Isso demora, leva tempo, leva meses muitas vezes para você retreinar um modelo como esse. E isso é uma grande diferença em relação ao que nós já temos do Google e o que nós temos também na Microsoft. O que essas duas gigantes estão fazendo? A Google percebeu que, embora o ChatGPT não seja um buscador, ele tem um grande potencial de ser. E mais, ele também tem o potencial de ser uma interface melhor do que o próprio buscador da Google para você fazer buscas, trazer respostas a um pedido. E ela está se movendo em construir o seu próprio ChatGPT, né? O mais próximo disso hoje é o Bard. Bard é um sistema que foi lançado pela Google ainda em caráter preliminar, que tem essa lógica de usar grandes modelos de linguagem para trazer respostas. E a Microsoft? A Microsoft, ela já vem olhando a OpenAI já faz algum tempo e ela tem uma outra forma de ver. Ela vê a OpenAI como uma grande oportunidade e vem aportando cada vez mais dinheiro e tem um plano muito ambicioso, já lançou esse plano no mercado, que vai incorporar o ChatGPT no Bing, no seu buscador, dando uma nova capacidade aos seus buscadores de analisar texto, perguntas, informações e imagens. Então, a Microsoft está vendo tudo que a OpenAI tem desenvolvido, não só o grande gerador de conteúdo, de texto do ChatGPT, como outros modelos de inteligência artificial generativa, para construir um produto muito poderoso e revolucionário. Então, para que você que gosta do tema, acompanhe aí os lançamentos da Microsoft, acompanhe o novo Bing, porque há uma promessa muito grande que ele seja algo muito interessante e muito revolucionário. Professor, sempre que a gente para fazer uma reflexão acerca do desenvolvimento da inteligência artificial, uma das questões que surge com bastante força diz respeito à questão da ética, né, de que modo que isso seria assegurado, então, que princípios éticos fossem predominantes. E numa sociedade cada vez mais dividida como
a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, do ponto de vista político, ideológico, com valores de extrema-direita ganhando força e tudo mais. Como que a gente pode imaginar que experiências como essa, proporcionada pelo chat GPT e por outros que certamente surgirão aí, como é que a gente pode ter assegurado, então, esses valores éticos nesse ambiente? A questão ética é de primeira importância, né? Quando a gente fala desses modelos generativos de imagens, de generativos de conteúdo, como no caso o ChatGPT. A primeira questão ética é tudo isso que o ChatGPT traz como resposta, como algo incorporado no seu conhecimento, foi tirado de conteúdos que eventualmente tenham autoria. Você pode perguntar para o ChatGPT para ele construir um pedaço de um capítulo ao modelo de Machado de Assis, e aí o ChatGPT vai pegar o melhor de Machado de Assis e vai escrever com base no estilo, com base no conteúdo, com base na criatividade, na maneira de expor, de construir textos de Machado de Assis. Isso é um plágio? Isso é um roubo de autoria? Como ficam os direitos autorais de textos e imagens? É uma primeira grande questão, mas é uma questão mais ampla, uma questão maior, quando você deixa um sistema fazer respostas, e esse sistema, ele, por natureza, não pode ter um juízo de valor próprio. Você precisa pensar qual que é a ética que eu quero programar nesse sistema. E essa é uma das preocupações da OpenAI. Antes de lançar o ChatGPT no mercado, ela fez muitos testes com o modelo de linguagem, o GPT, que eles já tinham há algum tempo. E no ChatGPT há, sim, uma camada intermediária de políticas, do que é adequado ou não responder. Então, o ChatGPT, ele não vai fazer comentários discriminatórios, ele não vai fazer comentários que tenham alguma ideologia religiosa, política, ele não vai fazer comentários negativos, né, que suscitem o ódio. Por quê? Porque ele foi programado para ter respostas, um conjunto de respostas que seja seguindo uma política bem específica, uma política ética, uma política que dá uma moral para esse algoritmo. Isso é construído, isso pode ser construído. Isso tem que ser levado em conta na construção de qualquer outro tipo de sistema inteligente que vai interagir com humanos, que vai decidir por humanos. Então é um ponto muito importante, o aspecto ético, o aspecto legal, porque nós temos aí diversas formas de enxergar essa mesma tecnologia. A gente pode ver também qual é o impacto disso para as profissões, para as pessoas, quando você tem um sistema que gera códigos, né, baseado em outros códigos que alguém fez e deixou na internet disponível, e tira o emprego dos programadores. São coisas como essa que são questões éticas e morais que precisam ser discutidas, que precisam ser eventualmente até reguladas. Então, ótima pergunta. Eu acho que é um tema apaixonante. Recomendo a todos que ainda não conhecem, vejam aí o potencial do ChatGPT, utilizem, tem uma ferramenta ainda para teste gratuita, você pode conhecê-la e será algo que tenho certeza que vai trazer um impacto bastante bacana na sua avaliação dessa tecnologia. Você ouviu então Alexandre Del Rey, nosso entrevistado aqui desse primeiro bloco do podcast Educação em Destaque. E fica por aqui porque no próximo bloco nós vamos continuar explorando esse assunto. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Neste bloco nós ouviremos as reflexões do Luciano Ramalho, que é um especialista em tecnologia da informação. Ele é autor e palestrante, tem livro publicado aí em vários idiomas tratando sobre programação. O Luciano é conhecido por sua experiência em programação, desenvolvimento de software e tecnologia de informação. Ele é formado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e possui mestrado em ciência da computação pela mesma universidade. Os trechos que nós ouviremos a seguir foram extraídos de uma participação do Luciano no podcast Foro de Teresina, da revista Piauí. Para ser mais preciso, ele participou do episódio 239. Em alguns momentos
dessa participação dele aqui no programa, você ouvirá também, né, as falas ali dos apresentadores do podcast, mas fique tranquilo porque aqui o que interessa mesmo é a opinião do Luciano. Eu recomendo que você procure pelo programa no seu tocador de podcast preferido, aí vale muito a pena. É o episódio 239 do podcast Foro de Teresina, que é um produto ali da revista Piauí. Então vamos à participação do Luciano. Nesse trecho aqui, o Luciano definiu o que é o ChatGPT. O fato da gente estar falando sobre o ChatGPT tem a ver com um fenômeno de hype que acomete, né, o mundo da tecnologia e assim espalha para o resto do mundo com alguma frequência, né? Agora nós estamos falando sobre o ChatGPT. Então o ChatGPT é um aplicativo, na verdade é um site onde você vai e faz perguntas em língua natural. Eu já testei em inglês e português, né? Basicamente é uma ferramenta de conversa, por isso que chama chat. Tá? É uma ferramenta que você faz perguntas e ele vai respondendo, né? Então, por exemplo, uma vez eu li um livro sobre a história da bomba atômica, então eu conheci um pouco da história da física no século XX e comecei a conversar com ele sobre a física no século XX, né? E eu achei bem interessante, mas à medida que a gente vai dialogando mais, a gente começa a perceber que é um pouco raso o conhecimento dele e depois a gente explora mais. Ele detalhou também o que é inteligência artificial e por que o ChatGPT se tornou possível. Esse termo, ele acabou sendo desgastado. Nos anos 80, foram feitas muitas promessas. Eu lembro o governo japonês, na época, que era um país que estava assumindo uma posição de liderança na tecnologia mundial, né? Eles investiram bilhões num projeto lá que chamava de computador de quarta geração, que era a ideia de fazer computadores, entre aspas, inteligentes, né? Mas só que as promessas não deram nada, entendeu? Foi investido muito dinheiro nos países ricos nesse assunto e não teve resultados relevantes. E a gente tem motivo para achar que dessa vez vai ser diferente? Porque, assim, a minha experiência com a Alexa, por exemplo, é péssima. Não dá para chamar a Alexa de inteligência artificial. Por que o ChatGPT é, de fato, essa evolução que estão dizendo que é? Porque já saiu o concorrente do Google, foi mal, Sim. Derrubou as ações, já veio o concorrente da Microsoft, agora todo mundo quer fazer chat com outro nome. Vai ser diferente? Olha, eu acho que a principal diferença, cara, tem a ver com a tal da internet, né? Porque o que acontece é que nos anos 80, a internet estava muito restrita ao meio acadêmico e tinha, tipo, algumas centenas de milhares de usuários, né? E agora você tem esse conhecimento acumulado na forma de conteúdo na internet, nas redes sociais, nos sites, os blogs, etc e tal, e os livros, né, que estão todos digitalizados. Então, tudo isso forma uma base para uma nova abordagem de inteligência artificial que é diferente da antiga. Essa nova é baseada no termo machine learning. Quando esse termo apareceu, eu até pensei, que interessante, parece que é um rebranding, certo? Porque IA, a inteligência artificial, tinha ficado um termo queimado, e aí quando a gente voltou a falar sobre isso por volta do ano 2000 e tal, aí era machine learning. Mas agora o pessoal perdeu a vergonha e voltou a falar de inteligência artificial, né? Porque machine learning faz um pouco mais sentido, né? Machine learning vem a ser o quê? Aprendizado por máquina? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, quer dizer, são algoritmos que inevitavelmente dependem de massas de dados gigantescas, tá? Então, é o tal do Big Data e tal. Precisa ter isso, precisa ter essas concentrações de massas de dados gigantescas para você fazer esses modelos de aprendizagem de máquina trabalharem. Porque são modelos estatísticos, modelos probabilísticos. Então, essa é uma diferença fundamental. A existência da internet, de ter bilhões de pessoas colocando conteúdo na internet, é o que torna viável essa abordagem atual. Sendo o debate sobre direitos autorais um assunto aí que ganha destaque neste momento, vale a pena ouvir o que o Luciano pensa sobre isso no contexto do ChatGPT. Tem uma história triste, né, que infelizmente aconteceu há 10 anos atrás, agora em janeiro, que é o suicídio do Aaron Swartz, né? O Aaron Swartz era um ativista, né, que trabalhava pela liberdade da internet, um programador que contribuiu com coisas interessantes, Open Library, RSS, que era um padrão de disseminação de notícias que não exigia centralização. E o Aaron Swartz, ele foi perseguido porque ele colocou um computador no MIT, escondido num armário lá, que estava baixando todo o conteúdo do JSTOR, que é um banco de dados de artigos acadêmicos. E ninguém sabia o que ele ia fazer com isso. E ele foi perseguido para se tornar um exemplo, tá? Pelo FBI, pelo Departamento de Justiça americano. Ameaçaram ele de
penas longuíssimas e tal, e no meio desse estresse, ele acabou, infelizmente, se suicidando. Eu tô falando isso porque ele foi punido, né, ele foi perseguido por esse negócio de querer baixar todo o conteúdo de uma base de dados, enquanto o Google, a Microsoft e tal fazem isso rotineiramente com a internet inteira, com toda a web, certo? De um lado a gente fala, ok, se eu quero fazer uma busca, eu preciso que tenha o conteúdo indexado lá, né, da forma mais ampla possível para poder fazer uma busca que vai dar resultado. Então a gente entende isso aí, porque daí, né, é importante falar isso, tá acontecendo uma mudança, né? Os mecanismos de busca, você escrevia a sua pergunta, a sua consulta, e ele vinha com links onde você iria ler o trabalho das pessoas, nos termos e no contexto onde ele foi publicado. Aí você vai, nossa, aqui tem uma opinião econômica, mas é no site do Mises.org, e não dá, esse pessoal da escola austríaca é muito louco, entendeu? Você não tem mais esse contexto, porque os Google e o Bing estão cada vez mais já dando as respostas deles, já repararam nessa tendência? Outro dia eu perguntei sobre o Pelé, o Google falou assim, primeira linha da resposta, ex-ministro dos esportes do Brasil, olha que resposta idiota. Em relação aos erros que a tecnologia, né, o ChatGPT apresenta, o Luciano afirmou o seguinte: e essas máquinas, elas são máquinas de gerar texto. Elas não entendem absolutamente nada do que elas estão escrevendo, tá? Então, um exemplo muito legal que tem aparecido por aí é assim, se um carro demora 5 horas para ir de São Paulo para o Rio, quanto tempo demora 2 carros? E ele responde, 10 horas. Esse tipo de erro ele comete, porque ele não sabe o que é um carro. Mas Luciano, se você perguntar para ele o que é um carro, ele vai dar uma ótima definição. Sim, ele vai gerar um texto que é uma definição de carro, mas ele não entende o que está escrito ali. Quanto a ganhar dinheiro, né, ao que a empresa responsável aí pelo ChatGPT, como que ela vai ganhar dinheiro com essa tecnologia, o Luciano explica nesse trecho. Eles vão aumentar esse fenômeno que nós estamos vendo, que é de profunda injustiça com os criadores de conteúdo, certo? Que é, você vai fazer uma pergunta para o Google, em vez de ele dar links para sites que falam daquele assunto, ele vai responder para você. Ou seja, a imprensa vai se ferrar mais ainda, né? Porque além de ter sido substituída no mercado publicitário pelos instrumentos de busca e redes sociais, não vai nem ter mais link para as reportagens que ela escreve, vai ser tudo... Mas o Google, ele apresenta também links patrocinados, que é como ele ganha dinheiro. O ChatGPT vai ser assim também? Sim, não. Se tem uma coisa que o pessoal lá no Vale do Silício não tem dificuldade é em pensar formas de ganhar dinheiro, mesmo quando eles oferecem um serviço de graça, certo? Como, por exemplo, o Facebook, certo? Tem aquela famosa máxima, né? Quando o serviço é de graça, você é o produto, né? Então, é o caso aqui também, né? Quanto mais pessoas estiverem conversando com essas máquinas, mas elas vão aprender também a respeito das pessoas, certo? Aquilo que as pessoas digitam é mina de ouro para eles, porque quando a pessoa escreve uma pergunta e vem a resposta e a pessoa discorda da resposta, é lógico que isso aí vai ser marcado para ser analisado com mais cuidado, entendeu? Por que a pessoa discordou? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Você ouviu então o Luciano Ramalho falando para o podcast Foro de Teresina sobre inteligência artificial e o ChatGPT. E no próximo bloco eu vou entrevistar o próprio ChatGPT. É isso aí, o próprio ChatGPT vai ser entrevistado aqui, então fica com a gente. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. Como prometi, vamos a uma entrevista que eu fiz com o próprio ChatGPT para saber sobre o uso que se pode fazer dele na educação. Então, atenção para esse diálogo. A minha pergunta foi: você aconselharia um professor a usar o ChatGPT no trabalho com seus alunos? A resposta foi a seguinte, abre aspas, e atenção para essa resposta. Como o modelo de linguagem de inteligência artificial, não posso aconselhar um professor a usar o ChatGPT em seu trabalho com alunos, pois não conheço o contexto específico em que ele será usado. No entanto, posso destacar algumas considerações importantes que o professor deve levar em conta ao decidir se deve usar o ChatGPT ou qualquer outra tecnologia de inteligência artificial em sua atividade profissional. E aí os pontos destacados são os seguintes. Objetivos de aprendizagem. O professor deve avaliar se o uso do ChatGPT se alinha com os objetivos de aprendizagem do curso,
A tecnologia deve ser usada apenas se ajudar os alunos a atingir os objetivos educacionais de forma mais eficiente ou eficaz. Ponto 2. Limitações da tecnologia. O professor deve estar ciente das limitações da tecnologia de inteligência artificial, como possíveis preconceitos ou erros na geração de respostas. Eles devem garantir que os alunos entendam que as respostas geradas pelo ChatGPT não são infalíveis e devem ser verificadas com outras fontes. Ponto 3. Papel do professor. O professor deve avaliar se o uso do ChatGPT complementa ou substitui seu papel no processo educacional. Embora a tecnologia possa ser útil para fornecer feedback ou responder a perguntas frequentes, ela não deve substituir completamente a orientação e a experiência de um professor qualificado. E o ponto 4, consentimento e privacidade dos alunos. O professor deve garantir que os alunos entendam como a tecnologia é usada e obtenham o consentimento deles para usar o ChatGPT em suas atividades educacionais. Além disso, o professor deve garantir que a privacidade dos alunos seja protegida ao usar a tecnologia. Em resumo, o uso do ChatGPT ou qualquer outra tecnologia de inteligência artificial deve ser cuidadosamente avaliado pelo professor e usado apenas se estiver alinhado com os objetivos educacionais e complementar o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. E aí eu fiz uma segunda pergunta. A nossa entrevista aqui com o ChatGPT foi baseada em 2 perguntas e a segunda é a seguinte: qual o melhor uso que um professor pode fazer do ChatGPT em benefício dos seus alunos? E a resposta foi a seguinte, abre aspas. Existem várias maneiras pelas quais um professor pode usar o ChatGPT em benefício dos seus alunos, dependendo da área de estudo e do nível de ensino. Aqui estão algumas ideias, e ele lista 5 ideias. Responder a perguntas, essa é a primeira. O ChatGPT pode ser treinado para responder a perguntas específicas sobre um tópico em particular, como ciência, história, literatura, entre outros. Um professor pode usar isso como uma ferramenta para ajudar os alunos a obter respostas rápidas para suas perguntas e dúvidas. Ponto 2. Gerar resumos e sínteses. O ChatGPT pode ser treinado para gerar resumos e sínteses de textos longos, como artigos e livros. Isso pode ajudar os alunos a entender melhor o conteúdo e resumir as informações de forma mais clara e concisa. Ponto 3. Ensinar idiomas. O ChatGPT pode ser treinado para traduzir idiomas e fornecer exemplos de conversação em diferentes línguas. Isso pode ajudar os alunos a praticar a conversação em um idioma estrangeiro e melhorar sua compreensão do idioma. Ponto 4. Fornecer feedback. O ChatGPT pode ser usado para fornecer feedback sobre trabalhos de escrita, como ensaios e relatórios. Isso pode ajudar os alunos a entender onde precisam melhorar e fornecer sugestões para melhorar seus trabalhos. E o 5º ponto aqui é assistência virtual. O ChatGPT pode ser usado como assistência virtual em salas de aula virtuais, ajudando a responder perguntas dos alunos e fornecendo informações sobre as atividades em andamento. Em geral, o ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta complementar para ajudar os alunos a entender melhor os tópicos e aprimorar suas habilidades de comunicação e escrita. É importante lembrar que, embora o ChatGPT possa ser uma ferramenta útil, o papel do professor continua sendo essencial para fornecer orientação e apoio personalizado aos alunos. Fecha aspas. E essas foram, então, as 2 respostas às perguntas que eu formulei ao ChatGPT. E ficamos apenas nessas 2, né? Porque deu para ter uma ideia aí de como que essa tecnologia funciona. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa de hoje. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Quero agradecer pela sua audiência. O
podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Falo também da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo ainda dos sindicatos docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Siniproifes Pará. E falo ainda da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque, portanto, educação sem C cedilha e sem o tio. Também estamos no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube, onde você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que acontece toda semana. Eu peço que você divulgue esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, e aí a gente vai fazer com que muito mais gente fique sabendo desse conteúdo que a gente produz e divulga para você aqui toda semana. Eu fico por aqui, te espero na próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.